E fala aí, rapaziada, saudações para vocês. Sejam bem-vindos, humanos, ao canal dos deuses. Grande Buda está online e vamos que vamos para mais um Ragnarok espetacular, aonde nós brigamos aqui, mano, para salvar a humanidade da sua, né, até então, mente, né, assim por dizer, inimigos da leitura, inimigos do conhecimento. Então chega aí no like, mano, naquela moralzinha, né, se você não é inscrito aí, subscribe, né, e ativa o sininho pra não perder sempre as novidades. Lancei hoje aí, mano, mais cedo, né, 2 vídeos que eu fiz ontem, né, sobre os itens, tá, falando aí a review dos itens, né, na minha visão, até então, né, até testando assim, né, fazendo a comparação com outros, nos seus pokémons respectivos, tá, para aqueles que ainda têm dúvida. Show de bola? Então assim, né, alguns têm dúvida, porque o item tal é bom também, assim, pá, mas assim, vocês têm que entender que algum tipo ali pode mudar? Pode, né? Assim, algum pode causar mais dano que o outro e tal. Só que assim, o que prevalece, mano, é a passiva secundária do item, que sempre vai ser vantajoso para o Pokémon que está utilizando ele, porque ele foi feito para aquele Pokémon. Então assim, é como se o Pokémon em si tivesse uma segunda passiva ali embutida, tá? E uma luta disputada, isso que vai fazer diferença. Claro que outras opções também podem ser válidas, né? É como eu digo, tudo depende, né, de quem tá enfrentando, se o cara é muito mais forte que você ou se não é, entendeu? Se o cara assim, é muito mais forte e tal, então assim, algumas modificações, outros itens, possa ser que sejam mais relevantes, tá? Para certas situações, mas não quer dizer que seja o ideal. Show de bola? Então estamos aqui, vamos falar hoje sobre o item do Eternatus, tá? Né, vamos mostrar aí, né, assim a prática em si. Vou, até então, colocar 2 itens que eu acho, 3 itens, que eu acho que fica, que eu usava antes, né, que eu acho que fica legal nele, né, e daí vamos comparar, né, com o item próprio dele, tá? Então vamos aqui, né, bem de boa, bem de boa, bem de boa, bem de boa, né, vamos botar aqui, ó, beleza, né, vamos falar sobre a Star Chatter, ou seria Shelter, não tem ele, né, mas pode ser Sante, ou senão Chatir, Chatir, talvez, né, não sei, Infinite, né, Infinita Estrela Chatter, né, vamos aqui. Bom, efeito básico do item, ó, HP Increase, né, ou seja, já dá um HP máximo ali pra ele de 25,5%, muita coisa, tá? Bem mais que alguns itens, tem alguns itens que dá HP também, não dá tanto, mas dá bem próximo a isso, né, mas vamos lá. Ele dá HP máximo, que é algo que o Eternatus necessita bastante, tá? Damage Reduction, né, que eu acho que é o impactante aqui, mano, é o que realmente faz diferença. Increase em 25,5%, muita coisa, tá? É uma redução de dano bem acima de quase todos os outros itens, né, que eu já cheguei a testar. Aí fala aqui, ó, quando tiver, né, adicionado, né, em combate. Durante a batalha, o SPDF e PDF do portador aumenta em 40%. Isso é porque o meu tá já mais 7, ou seja, tá full. Caso o seu seja, né, nível 0, essa porcentagem evidentemente vai ser bem mais baixa, tá? Só pra ficar ciente. Aqui é quando tiver full, né, tiver mais 7, quando você usar aí, né, umas 13 cópias. Não sei se é 13, eu acho que é 13, ou é 11. Ou é 13 ou é 11, eu não lembro agora, mano. Né, mas precisa mais ou menos isso aí pra poder maximizar até então o item. Só para aqueles que não sabem, o item fica até mais 7, tá? No nível 80, né? Até então, atualmente, o level máximo é 80. Possa ser que no futuro aumentem, né? Como fizeram já. Já foi 60, subiu para 80. Possa ser que futuramente aumente para 100, quem sabe, né? Ia ser bolado. E o de mais 7 vai que eles aumentam também para mais 10, por exemplo. Deixar mais ainda overpower, né? Ninguém sabe, mano. Megamon sempre tá evoluindo. Beleza, ele ganha ali defesa dupla em 40%, que é bastante coisa, né, durante 2 rodadas, ou seja, nas 2 primeiras rodadas ele vai ter uma defesazinha, né, bacana. Aí fala aqui, ó, antes do início das primeiras 6 rodadas, né, o início, antes, né, aplica Veneno Infinito, que é um próprio debuff do Eternatus, né, que é um tipo de dot dele, em um alvo inimigo aleatório. Prioriza alvo sem veneno infinito. Então assim, quem conhecer ele, quem já viu a review, eu já fiz review do, né, nosso queridíssimo Eternatus, já fiz uma review sobre a passiva de Zemove dele, então vocês vão entender, né, a importância desse veneno infinito dele, tá? Que ele já causa isso naturalmente quando entra em campo, né? Com item vai gerar mais ainda. Aí vamos aqui, ó, tratamento de veneno infinito. Isso aqui que eu acho interessante. Cada vez que o inimigo ativa o efeito de veneno 5 vezes, né, o inimigo recupera 500% da soma de SPDF e PDF. Ignora proibição de cura, ou seja, tipos de corte de cura, né, redução de cura, algo do tipo, que naturalmente tem em pokémons de gelo, né? Pokémon de gelo tem isso aqui muito forte, né? Corte de cura. Ele ignora, então ele não é interferido, né? Não interfere na cura dele. Até 4 vezes no campo, ou seja, toda vida que o alvo ali tomar até 5, né,
ativar o efeito de veneno 5 vezes, né? Ou seja, nos alvos, ele vai auto-se healar até 4 vezes, né? Em todo o campo, tá? Né? Quando ele fala assim, todo o campo, quer dizer toda a rodada, né? As rodadas todas subsequentes, né? Do que ele começou ali até o final. Show de bola? Energia infinita. Quando o portador entra no estado exclusivo, aí veja o manual de combate para ver, né? O que seria estado exclusivo? É quando ele entra em um modo que só ele pode se transformar, né? Que seria o quê? A transformação Dynamax dele, que é da ultimate dele, para quem não sabe, tá? Isso aqui já é o quê? Como eu falei, né, no início. Pokémons com seus itens respectivos, eles têm uma melhoria em suas próprias passivas. Então, assim, os itens naturalmente vão buffar uma passiva que ele já tem existente. É por isso que eles ficam, às vezes, muito melhor com seus próprios itens. Claro que tem muitos outros aí que não fica tanto. Vamos supor, Pokémons mais antigos não fica tão interessante, tá? Pokémons mais antigos, itens mais antigos, né? Que não tinha isso até então de relevância. Depois de um bom tempo que a galera lá, né? Os pessoal que foi criar os itens, começaram a criar os Pokémon, perceberam que os itens antes não era tão formidável, né? Então, assim, não, vamos criar o Pokémon e vamos fazer um item que sirva para ele, né? E aí foi feito desde então, beleza? Então, cada vez que lança, né? Um Pokémon sempre vai ter um item ali para melhorar algo que ele já tem ou algo que ele ainda não faz, entendeu? Aí, no caso aqui, no modo exclusivo dele, né, que é aquela transformação lá, que ele vira tipo uma estrelinha, né, uma bolinha, né, uma estrelinha ali no campo. Aqui fala, ganha permanentemente PDF e SPDF nível 3, ou seja, ele ganha um buff de defesa, né, nesse modo. 2 vezes no jogo, ou seja, as 2 primeiras ult até então. Ou as 2 primeiras formas quando ele ativar, né, a forma. Se bem que tem uma lá, quando ele escala, não sei, uma quantidade de veneno próprio, ele auto, né, se transforma na forma de Dynamax, né, automaticamente. Para cada aumento em 10% em sua SPDF e PDF, comparado ao valor inicial, né, do que ele iniciou, né, até então, o dano de elemento veneno aumenta em 3%, no máximo de 40%. Então, potencializa, né, o veneno dele. Quanto mais defesa ele ganha durante o combate, maior vai ser o dano do seu veneno. Então, assim, a longo prazo ele causa muito dano com o próprio item dele, tá? Então vamos lá. Qual foi os itens que eu já cheguei a testar no Eternatus, né, que na minha visão ficou interessante? Immortal Shield, né, atualmente ficou muito bom nele, né, ficou bom, é tanto que ontem numa luta que eu postei hoje mesmo contra a conta do Baiano, o Eternatus, né, ali na conta, tá usando o Immortal Shield, e isso impede que ele morra. Não ajuda no contexto de passiva dele, né, em um certo modo, mas impede que ele morra durante o primeiro turno, que é o mais importante, né? Coisa que o meu tá acontecendo com o meu, mas é aquilo que eu falei. A diferença de power, né, faz isso poder acontecer, tá? Se for ali um power equilibrado, mano, dificilmente ele vai morrer, tá? Com o próprio item. Mas quando o inimigo é muito, muito mais superior, então nós temos que fazer realmente mudanças, tá? No caso, Immortal Shield serve para os Pokémons que você quer que sobreviva ali no início do combate, tá? Para fazer algo específico, por exemplo. Né, porque aqui ele aumenta o HP máximo em 25.5, né, a mesma quantidade de vida do item dele. Aumenta aqui resistência crítica em 18.5, ou seja, uma resistência crítica maior para não tomar tanto crítico, né. Aí fala, em batalha, ao ser atacado, se o próprio HP estiver abaixo de 40%, recupera imediatamente 28.5 do HP máximo. Pode ser ativado 3 vezes na batalha, acumulando no modo solo. Ou seja, ele pode ativar isso aqui até 3 vezes. Desceu 40%, recupera imediatamente 28.5% da vida máxima. Então ele dificilmente vai morrer de início, tá? Dificilmente, não quer dizer que não vai morrer, tá? Mas dificilmente ele vai morrer. E tem a passiva secundária do item, que é o mais interessante, ó. Efeito imortal. Quando o HP cai abaixo de 5%, pela primeira vez, recupera 60% do HP. Este efeito ignora basicamente banimento de cura e redução de cura. Se houver múltiplos portadores, apenas 2 ativam. Ou seja, esse item aqui, até 2 Pokémon seus podem carregar, né, no time, no campo. E vai funcionar nos 2, tá? Até então. E outros itens, como eu falei, alguns itens só funcionam em um alvo, né? Itens que normalmente tem, assim, uma passiva muito roubada, muito quebrada. Então só dá pra utilizar em 2. Esses aqui relevantes, né? Dá pra utilizar até em 2, porque aqui é subjetivo, tá? É só pra você ali fazer até 2 Pokémon seu, não morrer logo de cara, entendeu? Sobreviver ali 2 turnos, provavelmente, né? O primeiro e o segundo turno, talvez mais que isso, né? Depende muito. Então fica bem interessante, beleza? O outro item, né, que eu já cheguei a testar, deixa eu ver aqui, foi a garra do Metagross, né? Do Shiny Mega Metagross, no caso, que ela potencializa o bloqueio rate, né? Ou seja, o bloqueio dele aumenta em 22% ali, e a ult damage de redução, ou seja, redução de ult de ultimate, né? Damage de ultimate em 22%. Que é interessante, né? Porque todo o dano de ultimate que ele toma, esse item meio que reduz isso, tá? Mas assim, contra outros danos, tipo ataque básico, skill, ele já não funcionaria tão bem, né? Vai funcionar o quê? O bloqueio. E ele tem um passivo aqui de escudo, tal. Se você quiser dar uma lida pra entender melhor, mano, tem aqui, né? Só que é um item mais focado para Pokémon Metal, porque ele ativa, né,
os buffs dobrados para time metal, né? Pokémon metal até então. Então assim, fica bem mais interessante no time metal. Só que assim, é como eu digo, é um quebra-galho, tá? É um quebra-galho ali para fazer o Pokémon resistir mais tempo. Show de bola? Um outro item que eu já cheguei a testar também, que eu achei bem interessante. Deixa eu ver. É aqui, ó, Hug Power Bracelet, né? Que é um item antigo, então assim, poucos vão ter ele, tá? Atualmente, não porque isso aqui é pra quem já tinha, já quem comprou no tempo que tinha, né, tal. Ele é bem interessante porque ele aumenta o HP máximo e dá redução de damage, né? Que ajuda bastante e tem um debuff ali que deixa, né, o Pokémon inimigo, assim, mais forte, né? No caso aqui, ele dá um foco, né? Se eu me engano, ele prioriza o que tem mais ataque lá. Pokémon deixa o Pokémon lento, ó. Reduz ali 22,5 a taxa crítica do Pokémon por 2 turnos, acumula até 2 vezes, ativa até 5 vezes, né? Então assim, o lado ruim desse item é que ele tem, né, ele funciona até um certo momento, depois ele não funciona mais, né? Ele ativa aqui 5 vezes, depois que ativar 5 vezes, pronto. Vai durar 2 turnos ali o debuff, então assim, é bom inicialmente, né? Causa ali uma redução muito alta de crítico, né? Do Pokémon ali até então mais forte do inimigo. Não, na verdade, o mais forte, né? Sim, mas os mais rápidos. Porque quem tiver esse item, os 5 primeiros que bater nesse Pokémon em si, né? Com esse item, vai tomar esse debuff, tá? Basicamente isso, né? Vai perder ali crítico, né? Porcentagem de crítico e ativa ali o lento, né? Que reduz a velocidade de recuperação e a velocidade do próprio Pokémon em 22,5%, só que dura só um turno. Eu acho que é por isso que eu achei meio, assim, pouco fraco, né? O item. Só que assim, inicialmente ele é bom, porque ele vai dar um debuff, né? No time inimigo. Eventualmente é estratégico, né? Ele é um item que vai colocar em um Pokémon seu ali que ele provavelmente não tem item particular, né? E vai fazer ele causar um debuff, né? Focado no time inimigo, tá? É só pra, né? Mais, como eu digo, estratégico, né? Um item estratégico. Tem o Peitoral Ressonância, também é interessante, aumenta a damage de redução, aumenta a SP Def também do Pokémon. Para que é um item antigo, mas assim, mais fácil de obter hoje em dia, né? E o outro seria aqui o Sino, né? Que tem até no baúzinho que eu falei, né? Do evento Gachapon, né? Que você pode estar pegando o baú. Ele aqui é um item tanque para quase todo tanque, mano. Ou todo tanque, se quiser, né? Só que a passiva dele tem aqueles, né? Contraversas. Né, porque aqui ele aumenta a defesa, que eu acho muito interessante, tá? Ele concede ali, ó, bônus de def 45%, de defesa física e especial, né? Muito bom isso aí. Quando o HP do portador estiver acima de 50%. E recupera 10,6 do HP máximo após cada movimento, quando o HP estiver abaixo de 50%. É um buff interessante, tá? Durante a batalha, reduz 25% o dano recebido ao ser atacado por habilidades ativa não afetivas por tipo. Então assim, ele é interessante, né, de certo modo, que ele aumenta muita redução de dano, tipo assim, é um dos itens que mais aumenta a redução de dano, acho que é aqui dentro do jogo. Só que o problema dele é esse negócio aqui, ó. Habilidades ativas não afetivas por tipo. O que seria? Pokémons que tenham vantagem em cima do seu Pokémon, tá? Então assim, é bom para, assim, estratégico também. Vamos supor que o seu Pokémon ali que tá usando ele não tem desvantagem contra o time inimigo, né? Então ele funciona 100%. Se o time inimigo tiver algum Pokémon que tenha vantagem na tipagem contra o seu Pokémon, aí esse buff aqui, essa redução de dano, já não funcionaria, tá? Então essa é a desvantagem desse item, né? Que é o Sturtbill, né? Sturtbell, né? O Bell Sturd. Sturd, não sei como seria a pronúncia do item, né? Pode ser Sturd, né? Enfim. Bom, sabendo disso, mano, é todos os itens que eu acho relevantes. Se for item roxo, é a maçã, tá? Para qualquer tanque suporte, para mim, a maçã é o melhor para se utilizar. Ah, não tem uma maçã. Então a coroa, né? A coroa lá de pedra, né? Que é para dar velocidade ao Pokémon. Pelo menos deixa ele rápido, tá? Fora isso, mano, os itens roxos é bem limitados, tá? Não funciona assim na maioria. Mas para mim, a maçã sempre vai ser a melhor. Vamos ver aqui, né? Se nos atacaram. Claro que atacaram nós, né? Derrubaram nós. Provavelmente foi o Fallen ou foi o Xing? Acho que foi o Xing, mano. Deixa eu ver aqui se a Renin atacou ali e testou alguma coisa. Foi o Gon, né? O Gon atacou. E o Marins também atacou, acho que testando. Ontem tava testando algum time aí, mano. Não sei qual. Ele mandou um time com Machado, né? Então talvez ele deve ter feito alguma gambiarra com um time fantasma, não sei. Mas enfim, né? Eu digo, mano, diferença de pau aí, cara. Qualquer bomba que testar funciona. Deixa eu ver aqui. Contra o Gon. O Gon já aumentou o pau de novo, né? Tá mantendo a diferença de 1 M contra nós. Ele tá usando aqui a melhor variação possível, né? Pra utilizar ali a Rayquaza com o Black, né? Eu já cogitei que o Tyranitar, mano, não sei o que fizeram, mas agora ele não morre mais, né? Inicialmente ele tá tancando um absurdo. Não sei como, né? Mas do dia pra noite o Pokémon virou um tanque de escala, mano. Tipo assim, Harvard, né? Mas vamos lá, vamos testar aqui. Tô mantendo, né, o time aqui até então, né? Testando aí o Sceptile. Justamente, né? O Sceptile era pra ser... eu tô utilizando ele pra matar inicialmente o Tyranitar, né? Ou a Mega Dance da galera, só que, né? Não tá funcionando como eu queria. Mas vamos botar aqui na prática. Vamos botar em prática aí.
Provavelmente o Gon deve ter comprado o item, né? Ontem, pelo que eu vi quando eu ataquei ele, né? Que meu Black destroçou o time dele, mano. Ele não tá usando. Possa ser que ele já tenha pegado. Ou talvez não, não sei. Tá. Minha Mega Dance não tanca muito, né, mano? Acho que é uma pequena diferença aqui, é isso. Mas de boa. Nosso Black já matou o Tiranitar dele, estanqueou, né? Ó, minha Mega Dance ela morre primeiro, né? Sempre. Eu acho que é porque eu nunca upei o negócio dela, mano. Ó. Agora o Septar fez a dele, mano. Vira aí. Ele explodiu, né? No caso, a Mega Dance dele. Matou ela na ult, né? Na realidade. E depois matou com a passiva, né? Que foi o torpedo lá, né? O torpedo dos céus. Ó, o time dele aqui, mano, foi boostado tão rápido que não deu tempo nem do Ho-Ho dele, ó. Dar o Nirvana, né? Nossa senhora, mano. Como é que ele ganhou de nós, pelo amor de Deus? Porque aqui foi uma carreta que ele passou na cabeça dele. E ali, não sei se vocês repararam, talvez não, né? Porque foi bem rápido. Ele tá usando o item do Metagross, como eu falei, né? No Eternatus, como eu digo. É um item interessante, porque ele gera um escudozinho que protege muito, tá? Porque quando ele tá com aquele escudo ativo, ele aumenta a redução de dano do próprio Pokémon, tá? E outros Pokémon que tiver escudo, ele aumenta também a redução de dano, né? Desses Pokémon que estão com escudo, tá? E aumenta a defesa. Então, assim, é um item interessante, é um item bom, tá? Mas como o meu time tá com muito dano, né? E meio que assim, digamos que tanto a minha Rayquaza como o meu Black, como o Sceptile focou nele, mano, aí ele não aguentou, né? Como eu digo, a diferença de power, mano, quando cai, aí vai depender muito da sorte, né? Mas será que é porque eu mudei alguma coisa na defesa? Não, minha defesa tá igual, cara. Vamos olhar aqui, né? Vamos assistir aqui o que deu que o time dele conseguiu ganhar do nosso. Ou é aquilo que eu falei, né? Eu até tava comentando com ele, que agora o time que eu tô usando contra o dele tá 50-50. Vai depender de quem melhor funcionar. Talvez aqui o Tiranitar dele não deve ter morrido, tá? Inicialmente. Ah, não, ó, é porque a Rayquaza e o Black dele focou logo no primeiro turno na minha, né, mano? Ah, matou os dois, né? Ah, é porque o time dele conseguiu bater mais rápido, né? Aí conseguiu matar ali os meus dois. Aí quebrou, né? Aí eu fiquei com -2 logo de início, cara. Quando eu ataquei ali, né, foi meio que o inverso, né? Agora faz sentido. Mas e aí, será que chegou perto de ganhar, mano? Ó, como o Sceptile ele consegue tancar melhor, né? Ó, tô ali, focou no Ho-Ho. Caiu um míssil ali e matou, né? A Mega Dance, como eu digo. Potencial de dano bem da hora. O Tiranitar dele sobreviveu, né? Essa é a diferença, ó. Aí tancou o meu Black. Aí o Ho-Ho dele deve ativar o Nirvana, né? Aí esse é o pequeno, né? A pequena vantagem que ele acaba tendo em cima do meu time, né? Ou que todos os outros aqui tá tendo, né? É só o Ho-Ho, mano. A diferença é só o Ho-Hozinho mesmo que ele tá dando, ó, consegue dar esse Nirvana. Aí meio que assim, o time dele acaba tendo uma sobrevida, né? Uma sobrevivência melhor. Ó, matou a Dance. Aí a parede ali, né? O que salvou ele aqui literalmente foi o... né? Foi só o combo ali inicial que ele ativou, né? Em cima do meus dois Pokémon, né? Então, como eu digo, né? 50-50. Se o time dele funcionar 100% primeiro, ganha. Se o meu funcionar, né? Ou só bater, mano. Não precisa nem assim todo mundo focar em algo. É só bater mesmo, conseguir ativar ali as passivas, que aí já dá pra, né? Ganhar bem de boa. Bom, é tanto que durou 2 turnos, né, mano? Em 2 turnos o time dele sumiu. Agora, cara, é subir rank aqui, mano. Contra esses dois aqui é difícil, tá? O Xing dá pra ganhar, mano. A diferença é o power. E contra o Baiano é o mesmo esquema, só que o time dele é mais tanque, né? Bem mais tanque. Ontem deu pra ganhar, né? Fazendo várias mudanças, né? Revirando aqui o jogo de cabeça pra baixo. Mas deu. Vou testar aqui, né? Vou tentar contra o Xing, mas é bem difícil, cara. Porque essa diferença aqui tá muito grande, mano. Tem que quebrar essa diferença. Quando eu tô diminuindo, os caras vai e aumenta, mano. Vai, vamos lá, vamos torcer que dê certo. Aqui o esquema é o seguinte. Eu consegui matar, mano, o time dele rapidamente, tá? Beleza, consegui matar. Se eu conseguir matar o Tiranitar dele ali... Ah, não deu, ó. Ativou o escudo, cara. Isso que não pode. Ele não pode ativar esse escudo aqui, porque daí o time dele me mata de reflete. Ó. Tá vendo? Aí meio que assim, eu perdo a Mega Dance no reflete, perdo o meu Eternatus no reflete, perdo a Rayquaza, perdo o time todo, mano. Aí o que vai sobrar? Só os Pokémon dele que, né? Pelas passivas, ó. Aqui ele tá ganhando pela... O power, né, como eu digo, o power tá muito alto, então ele tá conseguindo dar tempo, né? Tá tendo tempo de sobreviver, né? Que esse é o problema. E pelo imune, né? Ou seja, o Charizard não morre logo de cara, porque ele consegue ativar um imune à morte, né? Tanto da passiva dele como do item, então ele não morre de forma alguma. O Victini morre, ele ativa o imune a 2 Pokémons Fire dele, que é sempre o WK e o Primal Groudon, tá? E o Ho-Ho ativa os outros 2 revive, né? Então assim, o time dele meio que tem uma sobrevivência só por conta disso.
por conta dos revive, né? Das imunidades. Mas vamos fazer o mesmo esqueminha. Vou de suporte, né? Aqui, para melhorar, né? Para me conseguir ter uma forma mais forte, talvez, né? O Tyranitar seria a melhor opção, certo? Como eu digo, o Tyranitar com o Ho-Oh, né? Tyranitar combando com a Diance, o Ho-Oh para dar suporte, né? Com meus dois times. Aí vai ficar igual ao da outra rapaziada. O que eu poderia mudar é manter a Xerneas e deixar, né? O outro lá, mano, vivo. É o que eu poderia fazer, é o máximo que eu posso fazer. Colocar o Tyranitar. Aí, em vez do Ho-Oh, eu usaria tipo a Xerneas, né? Basicamente isso. Ó, ativou o Imune à Morte. Ó, ativou o Ovinho ali. Ah, uma pena que meu Eternatus não sobrevive, ó. Ó, e ativou ali. Conseguiu ativar o revive dele, né? Mas ele tem que ultar, mano. Se ele não tá, não adianta nada. Matou? Matou. Ó, conseguiu ultar. Show de bola. Porque ele ultando, ele sobrevive mais. Ó, o Ho-Oh acabou morrendo. Normal, né? Não tem como ele sobreviver por muito tempo mesmo. Matamos o dele. Mais uma ult. Mais outra. Perfeito. Tem que matar aquele bichado dele ali, mano, atrás. Se não matar, vai dar ruim. Nossa, ele se cura muito, cara. Esse escudo... O problema é esse escudo, ó. Escudo do Victini, cara. Ele aumenta o reflete do time dele em um dano absurdo, viu? Matou? Ó, imune ativa. Tô dizendo que o time dele sobrevive só em cima de imune. Imune em cima de imune, mano. Dragonfire, o irritante é isso, cara. Que é muito imune à morte, mano. Pelo amor de Deus. Mas também vamos botar em pauta. Aqui é cujo a diferença de power, né? São basicamente, cara, quase 5 milhões a mais. Então, assim, a diferença, né, no final das contas, ó, tá ficando nisso. Aí vamos lá. Se eu conseguir matar o WK dele aqui, ele ainda vai ter 2 turnos na forma lá dele, mano. Na forma absurda lá. Vai ser um teste de resistência, né? Se meu Black sobreviver, cara, não morre não, mano. É isso. Nunca vi, viu, cara? Ó, ativou a forma lá dele, ó. E ele conseguiu matar. E ele ganha só por causa disso mesmo. Na resistência da diferença de power. Porque aqui, mano, só tem, assim, o WKD só tem 5 milhões e 500 mil, né? 5 milhões e 500 mil. Então, assim, bota aí no lápis. É basicamente, ele é 1 milhão e 200 mais forte que meu Black, né? Quase 2 milhões mais forte que meu Eternatus. 1 milhão mais forte que a Rayquaza. Quase 2 milhões mais forte que a Diance. Aqui nem usei o Septário, né? 2 milhões mais forte que o Xerneas. E coitado do Ho-Oh, né? Então, assim, na minha visão, o time dele só tá ganhando por conta disso, né? Pelo alto dano, porque tá dando muito dano de reflete, né? Literalmente o meu time tá morrendo só de queimação e reflete por causa do Victini. A melhor forma de eu ganhar daquele time dele ali é o quê? A Rayquaza rebolar o Victini pro céu. Aí o Black com a Mega Rayquaza explodir o time dele rápido, antes que o Ho-Oh dele consiga dar o Nirvana, né? Assim como eu fiz com o Gon, entendeu? Ou seja, é a mesma coisa que eu fiz com o Gon, né? Tipo assim, não dá tempo do time dele ativar o imune nos Pokémon. Matar o WK dele primeiro. Só que o que acontece? Como o bicho é muito upado, ele consegue sobreviver sempre tempo suficiente. Então ele consegue sobreviver o tempo exato de receber o ovo do Ho-Oh e receber um imune à morte do Victini. Aí o time dele consegue sobreviver. Mas é como eu digo, né? É só por conta da diferença de power. Quando eu quebrar isso, mano, tipo assim, eu deixar... Se eu aproximar ali e chegar nos 25 milhões, né? Vou tentar chegar, né? Até então tem que upar muita coisa, mas vamos, né? Tentar chegar aí. Aí eu acho que aquele time dele já não consegue bater no nosso, né? E aí o nosso vai, né? Brilhar. Até então. Talvez até o Septário, né? Comece a brilhar mais do que o normal. Mas eu acho que ali, se eu colocar o Tyranitar, mano, só pra segurar ali a backline dele, né? Dar mais defesa pro meu time... Eu acho que nós já conseguimos, né, virar esse jogo. Entendeu? Às vezes é a passiva de um Pokémon, né, que tá faltando ali, porque eu tô tomando muito dano, né? Querendo ou não, tô levando bastante dano ali. E não tô conseguindo bloquear ele 100%, né? Mas é isso, né? O importante é testar e criar soluções, né? É por isso que eu digo, né? Não seja inimigo da leitura, mano. Porque daí, mano, você consegue, né, sabedoria. Daí você entende o que o seu time precisa, vai saber que time upar, né, que modificações fazer, e aí você consegue, né, ter uma disputa mais amigável. Dito isso, é isso. Então, espero que veja, né, o vídeo bonitinho, que compreenda, né, a importância aí do item, né, do Eternatus e tudo mais. Como eu digo, fora o item próprio dele, mano, pra mim os mais relevantes seria o Immortal Shield, né, eu acho interessante, né, a passiva dele, pra dar sobrevivência, né, que como eu digo, quando ele sobrevive ali, mano, vocês verem a diferença, né. Quando ele consegue sobreviver de início, que eu não sei porquê, mas o item dele, na minha visão, deveria ser focado nisso, né? Assim, pelo texto, ele é focado o quê? Na sobrevivência inicial dele. Porque se ele sobreviver durante nos primeiros 2 turnos,
ele quase que não morre, né? Literalmente assim, ele tanca muito, né? Ele tanca muito, mas é foda. Mas dito isso, é isso, né? Só o que nos aguarda é esperar. Então, valeu, é nóis, até a próxima, babies.